Um movimento fundamentalista, islâmico, conservador e violento, controverso e polêmico, se pudermos usar essas palavras. O Talibã voltou com força às manchetes de jornais no mundo inteiro por conta de sua retomada ao poder do Afeganistão após a saída militar dos Estados Unidos. A decisão do presidente estadunidense Joe Biden foi tomada como precipitada por uns, acertada por outros e criminosa por alguns. Mas como o Talibã ganhou tanto terreno em pouco tempo, quem financia e arma o grupo? É isso que vamos juntos entender agora. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje nós vamos falar sobre como o Talibã nasceu, chegou ao poder e foi financiado, quais tecnologias o movimento possui e de onde vem o dinheiro para o armamento. O Talibã é caracterizado como um movimento fundamentalista islâmico nacionalista. Esse termo, de origem midiática, indica que o grupo não funciona apenas como uma religião, mas que ele também busca um sistema político, econômico, social e cultural do Estado a partir de suas visões sobre o islamismo. Nascido em 1994, o Talibã cresceu no Paquistão e no Afeganistão, tendo governado o último por cerca de 5 anos, entre 96 e 2001. Na época, apenas 3 governos reconheceram o Talibã como líder legítimo no Afeganistão. Foram eles os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Paquistão. Por outro lado, hoje o Talibã é considerado uma organização terrorista pela Rússia, União Europeia, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão e Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos, este último, por sinal, que ajudou e financiou muitas ações do Talibã. Vamos voltar para a década de 80 e 90. O Afeganistão nessa época era assediado pela invasão soviética promulgada pelos russos. Os Estados Unidos, que não são bobos nem nada, e sabendo do potencial econômico da região, realizou por meio da CIA, a famosa Agência Central de Inteligência, uma campanha chamada Operação Ciclone. O programa buscava treinar e armar os Mujahidins, uma unidade islâmica de combate para frear a chegada da Rússia. Vale notar que muitos historiadores, como o especialista Tom Lansford, afirmam que a Arábia Saudita também foi responsável por esse financiamento. A Operação Ciclone durou 10 anos e os Estados Unidos gastaram cerca de 30 milhões de dólares por ano nos combatentes locais. Então, em 3 de julho de 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, assinou um decreto presidencial que autorizava o financiamento oficial da guerrilha anticomunista no Afeganistão. Não demorou muito, em 87, após a assinatura, o país do Tio Sam começou a investir incríveis 637 milhões de dólares por ano gastos em armas, treinamentos, distribuição de fundos e operações de espionagem. O programa da CIA baseou-se fortemente no uso da inteligência paquistanesa, o ISI, apoiado pelos serviços de inteligência da Grã-Bretanha, o MI6, Egito, Arábia Saudita, China e Israel também. Já com o presidente Ronald Reagan até 1989, a atuação dos Estados Unidos continuou pesada. O apoio aos mujahidin afegãos evoluiu para se converter numa parte central da política externa norte-americana, a chamada de Doutrina Reagan. Para implementar essa política, o presidente então implantou oficiais paramilitares da Divisão de Atividades Especiais da CIA para treinar, equipar e comandar as forças de Mujahidin contra o Exército Vermelho. Vale notar um ponto interessante por aqui. O bilionário Osama Bin Laden, fundador da Al-Qaeda e responsável pelos ataques do 11 de setembro, foi originalmente um fervoroso defensor da operação da CIA. Em 86, Bin Laden foi então encarregado para o recrutamento de combatentes para o Afeganistão. A Operação Ciclone acabou em 1991, mas até hoje ela é contabilizada como um dos principais motores de fortalecimento do Talibã. Já no governo Talibã, em 1997, uma das principais críticas internacionais foi a aplicação da Sharia, que é a aplicação dos conceitos de Maomé, que virou uma disputa entre muçulmanos conservadores e liberais. Os conservadores no governo venceram e a Sharia trouxe o fechamento de escolas para o sexo feminino, a proibição do trabalho feito por mulheres fora de casa, o uso da burca, a proibição da televisão e maior parte dos esportes, além do uso obrigatório de barba. É inegável que o grande catalisador para a volta dos Estados Unidos ao cenário foi a guerra ao terrorismo, que nasceu após os ataques das Torres Gêmeas de setembro de 2001. Como o governo afegão não quis entregar Osama Bin Laden, o Tio Sam derrubou o Talibã e marcou o regime como inimigo público número 1.
Muita história rolou depois disso, muita guerra aconteceu e muita morte também. Mas precisávamos definir essa base para você entender que os Estados Unidos dos últimos anos, na verdade, difere do início. Hoje os Estados Unidos enfrentam um inimigo praticamente patrocinado e criado por eles mesmos. Em 2020, o país governado por Donald Trump chegou a assinar um acordo de paz com os talibãs em Doha, no Catar. As disposições do acordo incluíam a retirada de todas as tropas americanas e da OTAN no Afeganistão. Um compromisso dos talibãs era impedir que a Al-Qaeda operasse em áreas sob o seu controle. Os Estados Unidos concordaram com uma redução inicial do seu nível de forças de 13 mil para 8 mil, seguida de uma retirada total no prazo de 14 meses se o Talibã cumprisse os seus compromissos. Os Estados Unidos também se comprometeram a fechar 5 bases no prazo de 135 dias e iriam rever as suas sanções contra os Talibã com a intenção de acabar com elas até 27 de agosto de 2020. A saída aconteceu, mas infelizmente o que estamos vendo é que praticamente nada do que foi prometido aconteceu. A questão é extremamente delicada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a retirada das tropas locais e praticamente de imediato o Talibã cresceu no Afeganistão e chegou ao poder. No papel, o governo afegão possui cerca de 300 mil soldados, com exército, força aérea e polícia. Na teoria, seria possível se defender dos avanços do Talibã, mas não é nada disso que estamos vendo. Os insurgentes do Talibã, treinados por décadas a fio pela CIA, aproveitaram a retirada das tropas estadunidenses para tomarem posse de mais carros blindados e armas de segurança. Uma das tecnologias de guerra mais utilizadas pelo Talibã se encontra no IED, também conhecido como dispositivo explosivo improvisado. Unindo a capacidade de fabricação desta bomba e a compreensão do terreno em que você está inserido, uma unidade militar pode causar, e causa, muito estrago em qualquer conflito. Os dispositivos explosivos podem ser construídos por meio de uma infinidade de materiais, desde projéteis, produtos tóxicos químicos ou biológicos, granadas de artilharia, munições militares e até material radiológico. Podem variar em tamanho, desde uma carta a um grande veículo, e seu grau de sofisticação varia de acordo com a criatividade, ferramentas e materiais disponíveis pelo agressor. O objetivo da construção dos IED é causar baixas nas tropas e danos variados, seja em veículos, instalações ou até população. Apesar de Facebook e Twitter sempre tentarem também derrubar publicações pró-terrorismo, as redes sociais são acessadas pelo Talibã e nos últimos dias revelaram imagens de lançadores de foguetes e blindados. Hoje o Talibã luta empunhando rifles norte-americanos e picapes Toyota modificadas com gradis, faróis e metralhadoras de alto calibre. Além disso, a receita do tráfico de drogas no local ainda injeta mais dinheiro para os insurgentes. Por último, sobrou até tecnologia brasileira na mão do Talibã. O exército afegão possuía uma esquadra de 26 Super Tucanos, um avião pequeno e leve, muito utilizado para missões contra alvos móveis. Apesar do tamanho, o Super Tucano tem funções de ataque avançadas. Eles chegaram ao Afeganistão por meio de uma parceria entre a Embraer e uma empresa local, a Sierra Nevada, em uma negociação de cerca de 570 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais na cotação atual da moeda. Com o treinamento norte-americano e essas máquinas de guerra em mãos, os operários do Talibã têm a capacidade de desabilitar softwares de sistemas de armas em aeronaves para sua utilização. Somando todos esses fatores, o suposto exército afegão de 300 mil homens não foi capaz de segurar em poucos dias a ofensiva talibã, que agora volta ao poder talvez mais forte do que nunca. O retrocesso é grande e, apesar do líder insurgente Zabihullah Mujahid ter indicado que seu governo seria mais aberto, as imagens de desespero de cidadãos tentando fugir tomaram as manchetes. Além disso, a agenda do governo talibã passa por pontos como a proibição do aborto, a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a rejeição à ciência, o impedimento do uso de vacinas, o fim da separação entre Estado e religião e o ensino mandatório de sua visão do islamismo nas escolas. Agora, enquanto o povo do Afeganistão sofre com a retomada do Talibã ao poder, resta ao mundo torcer que as palavras do líder insurgente por um governo mais aberto sejam cumpridas. Joe Biden reiterou que só voltaria para essa briga se o Talibã não cumprisse com os preceitos de governo e que os Estados Unidos não podem participar e morrer em uma guerra em que nem o próprio Afeganistão está disposto a lutar. Bom, décadas de treino e investimento militar surtiram efeito pelo visto.
Mas era isso que os Estados Unidos esperavam? Os bilhões de dólares gastos em insurgentes resultaram no que estamos vendo hoje, e tudo isso, por incrível que pareça, começou para frear uma ameaça anticomunista na década de 70. Os desdobramentos dessa nova história, que agora está só começando, nós veremos a partir de agora. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Assunto polêmico? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso e o que você espera para o futuro do Afeganistão e até do mundo. Vamos trocar aquela ideia. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.